Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 10 de maio da quarta semana da Páscoa. E a liturgia da Palavra que nos dá a Igreja para meditar hoje, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 a 26. Nós já escutamos ela estes dias atrás. Depois da perseguição que sucedeu a Estevão, os irmãos se espalharam. No início, apenas anunciavam, apesar de terem se espalhado, não deixaram de anunciar a boa nova de Cristo. Mas, a princípio, anunciavam só aos judeus. Mas teve alguns que anunciaram também aos gregos. Não? E a coisa foi se espalhando até o ponto de chegarem numa cidade importante, Antioquia. E olha, a coisa foi tão boa que a igreja em Jerusalém, que estava a sede, mandaram alguém verificar, ver como é que é as coisas. Mandaram Barnabé. E Barnabé, vendo como estava, como foi a acolhida da boa notícia de Cristo, foi até Tarso, pegou Saulo, que havia recém se convertido, e trouxe a Antioquia. Trabalharam um ano naquela cidade. Termina a leitura dizendo que é a primeira vez naquela cidade que chamaram os discípulos de cristãos. Fiz um pouquinho o resumo da leitura. Aqui é importante duas coisas que eu acho de destacar. Primeiro, que difícil foi, porque a importância que coloca a leitura, o destaque de que o pessoal pregava a palavra, mas não pregava a ninguém que não fosse judeu. A igreja, no início, como ela nasceu do judaísmo, que dificuldade foi de entender que a missão era para o mundo inteiro, também para os pagãos. Que dificuldade. Hoje em dia, se você fala na igreja hoje de missão, pois olha, missão é evangelizar todo mundo, é ir aos ambientes, é ir aos lugares, parece a coisa mais natural, entende? Gente que quer ir às tribos indígenas, gente que quer, não sei, entrar nos apartamentos. Você já pensa em missão como uma coisa assim de não ter limites, não ter barreiras, não ter onde você não possa ir para evangelizar. Por que esta resistência tão grande dos primeiros discípulos em sair do mundo judeu para anunciar a palavra ao mundo pagão, aos gregos, aos romanos, a quem fosse? Porque a igreja ainda estava muito embebida daquele conceito de eleição, não da eleição como está nos profetas, que também a eleição de Israel era para o mundo inteiro, para as nações, em função das nações. Aqui se entende como uma coisa ainda judaica. Imagine, irmãos, talvez se não houvesse um apóstolo Paulo que, sendo judeu radical, convertido, entendeu, Deus lhe deu a graça de que as coisas tinham que se separar, seguir em caminhos diferentes. Uma coisa é cristianismo, uma outra coisa é judaísmo. Ainda que bebem da mesma fonte, eles são os irmãos mais velhos na fé. Ainda continuam e serão sempre o povo escolhido, a raça eleita, o povo de Deus. Porém, era necessário, imagina, talvez hoje ainda a gente estaria ainda fazendo a circuncisão na igreja, fazendo certos ritos, ou seja, a igreja demorou um pouquinho, foi muito tímida para entender que a sua missão era destinada também aos pagãos. Como que eles perceberam não que tinham que se lançar ao mundo pagão? Porque Deus abençoou aqueles atrevidos que, em vez de anunciar aos judeus apenas, anunciaram também aos gregos. E Deus estava abençoando para dizer, é minha vontade, eu quero isto. E foi até o anúncio do Evangelho
a Antioquia. Hoje também a igreja tem a missão de anunciar, e às vezes nós podemos abafar o espírito, encaixotá-lo em esquemas pastorais, e o Senhor quer que a gente vá às pessoas, ao coração das pessoas, porque senão parece que o sujeito que mora numa favela, não sei, que tem dificuldade de comer, de se vestir, de morar, a prioridade dele é casa, comida e trabalho. E a gente parece que não anuncia. Faz um grande trabalho social, belíssimo, e a igreja às vezes faz, realmente se desdobra e faz coisas maravilhosas, mas parece que só atingimos eles com o social. E esquecemos que, não só por serem pobres materiais, quando Jesus envia os seus apóstolos aos pobres, está falando do pobre espiritual. Ainda que possa coincidir pobreza espiritual com pobreza material, mas não necessariamente. Deus quer que a gente atinja o coração do homem, que precisa do anúncio da salvação de Cristo, que destruiu a morte para que eu e você tivéssemos a vida. Destruiu o pecado, a morte. E esta notícia tem que chegar a todos. E por isso, eu dizia, precisamos de uma pedagogia? Sim, é verdade. Porque não podemos supor que uma pessoa que chega à igreja sabe rezar, sabe... Não, temos que ensinar do zero a ter esta pessoa um espírito religioso, ou seja, respirar a fé. Tem gente que não dá tempo. Alguns querem que aquele que mal se converte na igreja já siga a cartilha católica. Não, precisa de um processo, uma gestação, um carinho, uma paciência. Foram pessoas que viveram outra coisa, não beberam desde criança da fé. E esta é a missão da igreja, cuidar também para que os irmãos que vêm de longe, vêm do paganismo atual, possam chegar à fé. Por isto, ontem, perdão, irmãos, ontem o Evangelho dizia, não? E como dirá também um pouco hoje, mas que aqueles que são as minhas ovelhas, não? Porque, como é que dizia um pouquinho, vamos ver se eu acho o que dizia ontem o Evangelho, que Jesus era a porta das ovelhas. O Evangelho, ele próprio vai dizendo, no Sermão da Montanha, que a porta para entrar na vida é estreita, largo e espaçoso, não? A porta para o caminho que leva à perdição. Se Jesus é a porta, ele é o caminho estreito, significa a cruz, mortificar em minhas paixões, tanta coisa. Hoje em dia, este caminho largo, esta porta larga que dizia Jesus ontem, que o mercenário é aquele que não se importa com as ovelhas, né, quer apenas matar, roubar, destruir. E se Jesus diz que o caminho para a perdição é a porta larga, só existe um caminho, uma porta de dar acesso à vida. É Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje em dia o pessoal diz que existem muitas verdades, muitos caminhos. Não, só existe um caminho, uma porta, Cristo, para acesso ao céu, que passa pela cruz. Passa por este caminho estreito da cruz. Eu espero que a gente aprenda a entrar por esta porta para entrar para a vida, se queremos entrar para a vida. O Evangelho de hoje ainda é do capítulo 10 de São João, versículo 22 ao 30. Não é propriamente o discurso de Jesus, o bom pastor, mas ainda lembra. Por quê? Jesus se celebrava uma festa em Jerusalém, da dedicação do templo, em inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. E os judeus rodearam Jesus e perguntaram, olha, para de enrolar, gente, você é ou não o Messias? E Jesus dá uma resposta que ele diz, olha, eu já vos disse e vocês não acreditam, não querem acreditar, este é o problema, se fecharam. Fecharam na sua verdade, no que vocês... Ou seja, o problema muitas vezes, podemos até ter, como o mundo de hoje, dizendo, olha, você tem estas verdades e cada um acredita no que quer, pode ter verdades religiosas também.
esquemas religiosos que temos e que nos impedem de acolher a boa nova de Cristo e entrar no Evangelho, acolher a palavra, reconhecer a Cristo como Senhor. Porque é isso que ele fala a estes judeus. Olha, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Já dizem quem eu sou. Sou o Messias, olha os sinais que eu realizo. São os sinais que realizaria o Messias, é o que está dizendo Jesus, mas o pessoal está fechado. Para eles, o Messias, eles já tinham na cabeça quem deveria ser o Messias. Alguém que viesse da realeza de Davi, que tivesse exército, né, causasse uma guerra, uma revolução, expulsasse os romanos, retomasse o território que está na mão dos romanos da época de Davi, ou seja, era uma libertação, uma salvação, e era esse o Messias que eles estavam esperando. Acolher a Jesus é acolher, é reconhecer que a ideia que eles têm de Messias não é a verdadeira. E ter que acolher a esta que Jesus dá, mas não querem, porque Jesus fala da cruz, do sofrimento, do mortificar, do perdoar, de tanta coisa. Ou seja, o pessoal não estava aberto. E diz que, olha, por que vocês estão fechados assim? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Por isso, a linguagem da cruz, aquele que começou a ser educado e entende, este é uma ovelha que segue a Cristo. Aquele que escuta o mercenário, ou escuta, não está educado para a voz, para a teologia da cruz, vai na teologia da prosperidade, siga Jesus, você terá dinheiro, sucesso, prazer, fama, nada vai te acontecer de mal. Este não está na sintonia, este não tem a vida, este ainda se ilude, ainda que de linguagem religiosa, mas o que você está oferecendo é o caminho largo e espaçoso do que leva à perdição. O caminho estreito, a porta pela qual nós passamos, que é Jesus, que leva a vida, é o caminho da cruz. Aquele que não está disposto a perder a vida neste mundo, entende? Não vai ganhá-la. Aquele que quer ganhar a vida neste mundo vai perdê-la. Ou seja, Jesus já deu na sua pregação. O que é ser ovelha? Quer nos educar a um tipo de linguagem, para que nós não caiamos na linguagem do mercenário, da teologia da prosperidade, de um Deus que cabide, que me resolve tudo. Não. É um Deus que me convida a carregar a cruz de cada dia, aceitar a vontade de Deus, mortificar em minhas paixões, ter uma maneira de viver que não é como diz o mundo. Cada um tem a sua verdade, o importante é você ser feliz, e buscando nas ideologias, ideologia de gênero, não sei, estas ideologias que nos convidam e destroem o matrimônio, destroem a família. Pode ter homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, eu vou destruindo as bases daquilo que é uma maneira de viver do cristão, para aquele que escutou a voz de Cristo, que é ser fiel à mulher, ao marido, até que a morte o separe. Entende? Abertura à vida. Ou seja, há uma linguagem que, ainda que pareça absurdo humanamente, e para entrar na vontade de Deus tem que crucificar a razão, mas este é o caminho estreito para entrar da vida. E o Senhor quer educar o nosso ouvido para a sua voz, para essa teologia da cruz, e não cairmos no golpe do mercenário. Por isso, hoje espero que nós nos deixemos educar. Abramos o nosso ouvido para a linguagem deste pastor e não caiamos na do mercenário. Só existe uma verdade, um caminho, que é Cristo. Não existem muitas verdades. E a verdade de Cristo é a cruz. Olhe para a cruz, porque como ele diz aqui, Jesus, não? Eu dou-lhes a vida eterna e jamais se perderão, porque Cristo, que é o pastor, arriscou a vida em favor das ovelhas, para que nós tenhamos a vida. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a escutar sempre a palavra, a acolher, deixar educar-nos o ouvido, para de verdade podermos ter acesso à vida eterna. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua mulher, pela tua misericórdia, bendito és tu por esta palavra que nos anuncia qual é a obra de salvação que queres realizar no meio de nós. Ajuda-nos a ter sempre este ouvido de escuta, de acolhida, da voz do nosso pastor, e entender esta linguagem, que é a linguagem da cruz, que salva, que purifica, que de verdade nos transforma.
e que nos dá acesso à vida eterna. Isso pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.